Boa noite a todos. Estamos aqui de volta com mais QI especial e hoje especial pré-candidatos. E aí eu estou recebendo aqui a pré-candidata pelo PV à Prefeitura de Resende, a Luana Lima, a médica, doutora, pediatra. Bom, seja bem-vinda aqui ao Mais QI. É uma honra tê-la aqui hoje. Eu que agradeço esse acolhimento, né? Uma boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Que bom que vocês podem estar abrindo os ouvidos para a gente conhecer uma estrutura nova. Pois é, Luana, vamos falar aí de estrutura nova, né? Porque eu, como você bem sabe, eu sou do Partido Novo, né? A gente abre espaço, eu acho que a política ela é feita com diálogo, realmente. A gente está num momento em que as pessoas estão muito fechadas ao diálogo e a política é a arte de construir pontes, né? A gente tem que buscar os pontos comuns de consenso e não as divergências. Então vamos ouvir um pouco do que o Partido Verde, assim, através de você, né, pretende aí para a nossa cidade de Resende. O que você tem a dizer? Então, eu acredito que você já começou muito bem dizendo sobre essa linha do meio, né? Acredito que o Partido Verde, ele traz uma linha do meio que é a linha da humanidade e a linha das necessidades que a gente tem de sobrevivência dentro de um universo no qual nos inserimos. Então, quando a gente vai conversar sobre as políticas hoje, as divergências que a gente tem discursos que caminham muito para um lado, muito para um outro lado, mas se esquecem da sustentabilidade e da necessidade que nós temos de encontrar esse equilíbrio para que a gente possa trazer uma realidade melhor para Resende. A gente terminou conversando sobre o que a gente já faz de bom e o que a gente pode fazer de melhor. Eu acredito que Resende hoje tem uma estrutura de funcionabilidade que se baseou em muitas divergências que tivemos. Vou dar um exemplo. A gente tinha sempre uma briga política que acontecia entre os Noéis. Eu gosto sempre de falar isso. Então a gente tinha o Noel e o outro Noel. E cada um gostava de mostrar o que tinha de melhor para fazer pela cidade. E assim a gente conseguiu alcançar uma cidade que é estruturada basicamente. A gente tem uma cidade que foi desenhada. A gente tem bairros como a Cidade da Alegria que foi desenhado. Foi um bairro que foi feito para que acontecesse daquela forma. As ruas foram desenhadas, os espaços foram desenhados. Ele foi o maior empreendimento habitacional da América Latina durante muito tempo, né? Foi uma conquista de Resende. E você falou bem, eu acho que a democracia ela tem essa virtude, né? De você dar competitividade ao sistema, porque as pessoas têm que mostrar serviço, né? Têm que trabalhar para se manter no poder. Quer dizer, a cada 4 anos, o eleitor é chamado, né, exatamente para dizer se está satisfeito com aquela linha ou não, né, que é uma mudança. Então, isso acaba fazendo que o governante ele tenha que trabalhar mais. Mas você falou muito do caminho do meio, né? E o Partido Verde, quando a gente fala meio ambiente, sempre vem essa ligação, né? E você falou também de posições extremadas. E a gente vê, infelizmente, posições extremadas em todos os meios, né? Não, a gente vê no meio político, no meio, vamos dizer, social, ambiental, posicionamentos extremados que não levam, vamos dizer, a essa questão mais do diálogo, né? Que é onde a gente vai buscar os consensos, que é a base, vamos dizer, da estruturação de uma política virtuosa. Então, como você vê essa questão, vamos dizer, dessa própria questão dos extremos aqui dentro da cidade de Resende? Por exemplo, uma delas que eu quero destacar, a questão ambiental. A gente tem uma agência de meio ambiente em Resende, a gente tem sim uma necessidade de uma política de sustentabilidade, mas a gente vê muita visão extremada dentro desse meio também. Sim. Né? Então, como é que o Partido Verde vê isso? Então, eu acredito, e eu vou dizer assim, na minha percepção dentro de uma instituição, que é o Partido Verde, que a gente tem que ter muito mais ação do que fala. Então, eu acredito que a gente tem que aprender com as pessoas quando a gente vai conversar sobre sustentabilidade. A gente tem grupos que trabalham em Resende com agroecologia, a gente tem grupos que trabalham com permacultura, a gente tem agora a criação do ecoparque, a gente vê concreto, né? Eu não sei qual é a estrutura, não vi o projeto, mas a gente vê concreto, a gente vê a criação de estruturas que não seguem processos de sustentabilidade que poderiam ser utilizados. A gente tem empresas aqui que trabalham em Mauá, assim, Biobambu, a gente tem grupos de pessoas que trabalham com sustentabilidade que poderiam dar suporte para que a gente pudesse construir estruturas baseadas na prática
dessas pessoas que trabalham com o meio ambiente. Então, eu acredito que a gente tem que aprender a ouvir mais daqueles que já sabem gerenciar esses processos de forma mais clara. Quando a gente vai conversar de sustentabilidade, de agroecologia, quando a gente vai conversar sobre o desenvolvimento que isso traz para uma região, quando a gente vai conversar sobre os nossos resíduos, porque a gente pensa muito em meio ambiente, quando a gente vai conversar sobre o verde, sobre o que já existe. Mas e os nossos resíduos que estão destruindo o nosso meio ambiente? Como que funciona o tratamento de lixo em Resende? Hoje, Resende encaminha para Barra Mansa os seus resíduos com um custo efetivo de 12 milhões ao mês. Como que a gente vai corrigir isso para que a gente possa fazer com que esse resíduo gere renda para o nosso próprio município? Ele gera renda, resíduo hoje gera renda. Quando você vai conversar sobre fábricas verdes, reaproveitamento, quando a gente vai conversar até da própria coleta seletiva, quando a gente vai falar da educação que tem que participar junto desse processo de criação de uma consciência coletiva, de que a sustentabilidade é necessária para que a gente tenha um planeta e para que a gente tenha uma cidade que consiga alcançar os objetivos de desenvolvimento que pretendemos em 2030 e num futuro próspero para todos nós, a gente tem que ter uma organização desse sistema. E a gente também vai ter que consultar as pessoas que moram nessa cidade para entender o que mais as aflige dentro das suas micro-regiões. Você concorda comigo que a micro-região Alphaville é totalmente diferente da micro-região Cidade da Alegria? Que é totalmente diferente da micro-região Visconde de Mauá? Resende tem distritos como Engenheiros Passos, a gente tem Mauá, a gente tem Fumaça, que tem perfis completamente diferentes, desde perfil rural a perfil agroecológico, a um perfil urbano. Então, como que a gente vai trazer toda essa consciência para uma prática crítica e corrigida? Porque a gente precisa corrigir algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia dentro da nossa cidade. Então, a ideia mais ou menos é essa dentro do Partido Verde. Trazer esses pilares, que são os pilares do desenvolvimento sustentável, para que a gente alcance um desenvolvimento humano pleno. Eu sou, assim, muito cético com relação aos conceitos, vamos dizer, que englobam tudo. Deles é o próprio desenvolvimento sustentável. Mesmo porque o desenvolvimento em si, né, ele é fundamental para qualquer sociedade. Ele, para ser sustentável, é uma questão de práticas. Você chegou e falou da questão, uma das maiores questões de meio ambiente no país é o saneamento básico. Concordo Então, plenamente. ela é o que mais impacta. Não é a árvore que você cortou. Você vai ter um problema na árvorezinha que você cortou ou naquele mato que pegou fogo e vai se recuperar de alguma maneira. Mas o problema da geração de resíduos, ela é gravíssima, né? Resende ainda tem uma história diferente com relação a saneamento, porque nós tivemos a privatização ali do sistema de águas e esgotos, né, que na época foi uma gritaria, não queriam que fizesse, mas Resende é hoje a cidade com o maior número, né, vamos dizer assim, de tratamento, né, de efluentes. Ela já está chegando aos 90% de tratamento, ou seja, daquela carga que ia para o rio, deixou de ir, está sendo tratada. E a gente tem o problema assim, do lixo, o aterro sanitário nosso foi insustentável, ele foi fechado, hoje é deslocado para Barra Mansa. Mas também a gente vê um problema, as pessoas têm um problema muito sério com relação quando se fala em incineramento de lixo, porque existe um lixo que a gente pode realmente reaproveitar, ser reciclado, mas tem outro que não tem jeito. E no Japão existem usinas de geração de energia que são feitas com a queima do lixo, que tem filtros, tem todo tipo de processo, jogam CO2, algum resíduo vai para a atmosfera, mas quando você faz um aterro sanitário, você também está jogando gases na atmosfera, né? Você não tem muita saída. A decomposição, tanto quando você faz a queima quanto você decompõe no meio ambiente, ela vai gerar gases, né? Ou seja, o metano, ou seja, o CO2. Então, por que há essa resistência, vamos dizer, do uso de tecnologias que poderiam ser muito mais eficazes, né, e sustentáveis, né, porque a gente tem que ver os impactos que determinadas ações causam diretamente no meio ambiente, mas você não tem muitas alternativas. Lixo é uma coisa que o ser humano gera, né? Ele criou até esse conceito, né? Mas o resíduo, vamos dizer assim, o resíduo é uma questão inerente à atividade humana.
Então você tem que dar uma destinação para ele, porque essa existência de usar, de repente, tecnologias que vão ser mais eficazes para exatamente esse tratamento desse resíduo, por questões, vamos dizer assim, eu vejo às vezes questões de preconceito. Então, eu não posso te afirmar, porque eu não sou uma especialista nessa área, mas eu converso com algumas pessoas que trabalham com tratamento e cuidados de resíduos, e o que essas pessoas trazem como conhecimento e como evidências para que esse resíduo seja de melhor forma tratado, a principal conduta seria gerar menos. Então, o que a gente poderia pensar para gerar menos? Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, Florianópolis, eles têm algumas propostas de políticas públicas de compostagem, de cuidado e separação desse lixo, para que você gere muito menos resíduo que precise ser descartado de forma não saudável, vou dizer assim, no resultado final. Então, se por acaso a gente conseguisse fazer uma coleta seletiva e uma organização do nosso lixo, dividindo o que é orgânico, que acaba sendo de 60% a 70% do que a gente gera, e trazendo esse orgânico para onde ele possa ser. Inorgânico. Inorgânico que é Perdão, 60%, 70%. a gente tem 60% a 80% de inorgânico, mas a gente Isso. já ia conseguir reduzir em 40%. Se a gente conseguisse reduzir em 40% o nosso montante final de lixo, a gente já iria conseguir ter um tratamento muito mais fácil desse resultado final. Então, eu acredito que a educação sanitária e a coleta seletiva, com organização de composteiras, de compostagem orgânica, como que a gente vai fazer com que os nossos locais públicos, escolas, hospitais, realmente consigam tratar os seus resíduos de forma clara, já vão trazer um resultado sensível para que a gente gere menos resíduo. Então, na verdade, como a gente conversa sobre saúde preventiva, a gente também deveria conversar sobre uma educação preventiva dentro do meio ambiente. Como que essa educação poderia trazer para a nossa população um resultado muito mais claro no final? Ao contraponto do que você traz, eu também gostaria de falar em relação à nossa mobilidade urbana, por exemplo. A gente anda de carro o tempo todo. Resende é uma cidade pequena. A gente não tem ciclovias para que a gente possa andar de bicicleta, para que a gente possa caminhar de forma clara. Então, até a produção de CO2 poderia ser reduzida dessa outra forma. Então, eu acredito que a gente tem várias políticas públicas que deveriam ser desenhadas por pessoas que realmente entendem sobre o sistema, para que a gente pudesse alcançar um resultado muito mais claro na nossa geração de resíduo. Então, se a gente diminuir a geração de resíduo, a gente vai diminuir o nosso resultado de lixo final. Eu acredito que esse é o melhor caminho dentro do que a gente tem de Eu vejo realidade. como relação econômica, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a sustentabilidade econômica ela é fundamental para os processos, né? Ah, Porque é a primeira coisa que vai realmente dar efetivamente sustentabilidade a algum tipo de movimento humano. Eu vejo que em Resende existe sim uma política de coleta seletiva, ela já foi implantada há muito tempo, mas o principal não é nem isso, né? É a política pública. Eu acho que podemos avançar sim em políticas públicas, mas efetivamente não é uma atividade econômica, né? As sim, pessoas existem aí catadores e tal, autônomos e muitos, não são poucos, que fazem esse trabalho, né? Existe uma cooperativa aqui. Agora, conheço. é, é, Então, eu tive lá presencialmente, tá? Então, eu tive lá presencialmente. Hoje eles estão sem telhado, hoje eles estão sem suporte. E o que que acontece dentro dessa política dos catadores? Acho que seria até mais fácil se a gente estivesse com as pessoas que realmente representam essas associações. O que eu acredito que acontece hoje com a coleta seletiva é que ela não vislumbra todos os nossos bairros e a gente não tem uma educação das pessoas de como fazer essa coleta seletiva. Os catadores, eles acabam, às vezes, passando antes da coleta seletiva, e aí a gente acaba se perdendo um pouco nos processos de divisão desse material, de como ele poderia ser melhor aplicado e de como ele poderia gerar rentabilidade. Eu tenho uma parceria com algumas pessoas que trabalham criando ecoparques e ecovilas, nos quais os catadores podem se beneficiar das ecovilas, podem se beneficiar dos ecoparques. Então, esses projetos já existem, a gente não precisa reinventar essa roda. Essa roda ela já está ali pronta para que ela seja realmente aplicada. A coleta seletiva que acontece atualmente, ela acaba não definindo claramente para onde esses resíduos vão ser destinados. Então, isso acaba sendo um outro problema. A gente tem a coleta passando, mas a gente não tem aonde ela vai ser determinada
como destino final. Qual o destino final que vai ser dado ao nosso plástico hoje? Ele vai virar algum resíduo que vai ser reaproveitado? Ele pode virar tijolo, ele pode virar construção civil, ele pode voltar para a sua produção. Então, como que a gente vai fazer esse melhor aproveitamento desse resíduo? Então, eu acredito que esse é um caminho que precisa que os especialistas tragam essas soluções, mas para que a gente possa abrir possibilidades para que esses especialistas ajam, a gente tem que ter ouvidos para o que eles trazem e não trazer o nosso conhecimento que acaba sendo raso. É a mesma coisa se eu começar a conversar com você sobre esse tema e dizer para você que eu vou conseguir te dar uma solução. Na verdade, eu vou consultar os especialistas que entendem sobre esse assunto, trazê-los para a prefeitura, trazê-los para esse movimento, para que a gente tenha, sim, a criação de uma política pública que seja clara. O difícil que eu acredito que acontece hoje é que as pessoas têm uma tendência a querer assumir todas as responsabilidades como consciência, sendo que elas não têm a capacidade técnica de fazê-lo. Eu já penso o seguinte, a gente tem uma mania que o Estado assuma todas exatamente as responsabilidades sobre coisas que já acontecem em processos naturais. Por exemplo, a economia é uma coisa que ela acontece naturalmente, ela é uma vontade entre partes, né? Sim. Existe uma questão. Então, a coleta seletiva, a destinação de resíduos, tudo isso acontece, gera renda e acontece em Resende, né? Isso aí é um processo que acontece. O que eu vejo como grandes problemas aqui, eu acho que aí sim teríamos que se debruçar sobre isso, é como incentivar exatamente a separação primária do lixo. Eu acho que sim, isso é uma política pública de educação bastante efetiva, Sim. que aí isso vai possibilitar exatamente essa coleta seletiva, né, vamos dizer. Como é que a gente faz com aquilo que chega nos centros de coleta, né, e que não pode ser reciclado, né, que ele vai ter que ser de alguma forma destinado para outro lugar, isso é um problema. Você tem a questão, vamos dizer assim, de pequenos centros de coleta em bairros mais humildes, né? Você vê pessoas assim usando as suas casas como centrais de compra, né? Você olha nos bairros, tem assim, então andam irregulares com relação a isso, como fazer para regularizar, para poder, inclusive, inseri-los. Então, a gente tem uma dinâmica que eu acho muito interessante da reciclagem, vamos dizer assim, é o fator mais primário, vamos dizer, da economia circular. É o primeiro ponto, né, vamos dizer assim, é onde você cria a reciclagem. Então, ele, para mim, na minha visão, assim, o papel do Estado realmente é incentivar a economia, mas não tentar assumir isso. Né? Deixar os processos naturais que estão acontecendo e incentivar quem está nisso. Né? O que você acha desse? Então, o que eu penso hoje em dia? Toda vez que eu assumo a coordenação, ou um processo hospitalar, ou um processo desses de gerência, o que eu acredito é que primeiro você tem que entender como que todo o processo funciona dentro da sua estrutura. Então, entender quem são esses personagens, entender qual é esse território que nós temos, como funciona o território de Resende hoje para coleta seletiva, como funciona o território de Resende hoje para todos esses funcionários, vou dizer funcionários que não são públicos, funcionários privados, mas que trabalham vivendo em torno dessa questão do resíduo, e como que a gente pode fazer dentro da nossa política de educação para que a gente crie consciência coletiva nas escolas, nas praças, nos parques, trazer o meio ambiente para uma conduta que seja uma conduta simétrica a todos que pensam nela. Porque a gente precisa trazer essa consciência desde aquela pessoa que tem outras dificuldades e outros enfrentamentos, que são as pessoas que talvez estejam no subúrbio, que talvez estejam com outras dificuldades financeiras ou outros processos, mas a gente tem que trazer também a consciência para aqueles que não estão hoje vislumbrando essa possibilidade como uma possibilidade real. Então, na minha percepção, o que eu acredito é que a gente primeiro tem que desenhar os processos que já acontecem, para depois a gente poder valorizar e incentivar outros novos processos. A compostagem é um processo que hoje funciona pouco em Resende. Então, eu acredito que é um dos processos que a gente pode conversar sobre e pode melhorar e ampliar. E ele não depende da iniciativa do Estado, ele depende da iniciativa do indivíduo. Então, a gente tem que começar a ensinar as pessoas a importância dessa separação. Então, essa educação primária, ela tem que acontecer desde o Estado,
porque o Estado ele é um provedor de educação, mas ela também tem que ter uma resposta como uma necessidade da comunidade. Então, a gente primeiro tem que traçar uma consulta pública o que, que as pessoas têm hoje de prioridade dentro do governo de Você acha Resende. que assim, o problema de Resende eu acho que se reflete no país também, mas você não acha que existe também uma falta exatamente de consciência das pessoas que o maior problema ambiental hoje no país é a questão dos resíduos sólidos, né? Que são exatamente produzidos dentro dos ambientes urbanos, porque as pessoas não têm essa visão. Não, Elas têm uma visão muito mais distante delas, né? Elas têm uma visão muito mais presente na vida delas a queimada do Pantanal, o desmatamento da Amazônia, do que propriamente o resíduo sólido, o lixo gerado na sua comunidade. concordo. Eu acredito que hoje a gente tem um romantismo dentro do meio ambiente, dentro de todas as políticas que são políticas verdes. A gente tem um romantismo em relação a tudo que acontece, não desmerecendo todas as áreas. Acredito que é tão importante quanto. Acredito que é importante a gente, sim, atentar para o que aconteceu aqui no Parque Nacional, para a queimada que a gente teve, para a perda de um bioma que vai demorar anos e anos para se reestruturar. Acredito que a gente tem que se vislumbrar pela possibilidade de tratar desses parques. A gente vive aqui num território de vales, né? Então, esse vale tem que entender como é que funciona a dinâmica das águas que a gente tem do Rio Paraíba, a gente tem que entender como funciona a dinâmica fluvial dos nossos rios, como que funciona o nosso saneamento básico, como que funciona a nossa dinâmica de produção de água. A gente tem que entender isso também como algo importante. Porém, eu acredito que a gente tem uma tendência a não valorizar o que não é visualizado na mídia. Não é trazido à mídia a questão do saneamento básico, porque é um problema difícil de se resolver na maior parte dos estados do Brasil. Porque esses estados não tiveram uma produção da cidade com essa condição e o crescimento urbano fez com que todas essas dinâmicas entrassem em colapso. E quem vai investir nisso se isso não gera uma percepção do público, do eleitor, de que é importante? A gente não discute isso na prática diária. Então, eu acredito que as pessoas precisam realmente se reconectar com esses processos, mas isso vem da educação, isso vem da mídia, isso vem da gente estar aqui falando sobre isso, vem da gente estar aqui discutindo sobre esses processos. E aí sim a gente vai conseguir ter um resultado melhor. É uma política pública que eu vi nos últimos anos que, para mim, me pareceu bastante efetiva, além dos processos de privatização dos serviços de saneamento, que eles, de certa forma, foram um primeiro passo. O segundo foi o próprio marco do saneamento, né, que possibilitou que empresas investissem nisso, porque o Estado se mostrou um fracasso no investimento. Nós estamos aí com, vamos dizer, 200 anos de história urbana do Brasil, vamos dizer assim, de nucleações. A gente tem o Estado aí presente há muito tempo e só conseguiu dar a metade da população saneamento básico, serviço de esgoto, por exemplo. Então, só tem esgoto encanado, uma pequena parcela. Não é um problema de Resende, Não, Resende é um outro problema. Resende a gente tem A gente 86%. hoje, não, a gente, saneamento, a gente já, abastecimento de água, eu acho que 100%. Tratamento de esgoto, a gente já passou de 90%. Quer dizer, com aquela estação nova que está abrindo ali no Alphaville, a A gente gente vai chega chegar, nisso. Então, é uma cidade que, vamos dizer, esse problema equacionou. A questão do resíduo sólido ainda não. A gente tem muito que caminhar. Eu achei as sugestões ótimas, eu acho que devem ser estudadas. Mas vamos avançar um pouquinho, né? Porque senão a gente fica só na questão verde. do verde. Vamos falar de outras coisas que são também tão importantes para a cidade. Eu queria primeiro, é uma coisa assim, uma satisfação ver uma mulher, né? Para começar entrando na política, né? Que é um lugar assim que é muito incentivado, mas muitas às vezes há dificuldade até da mulher entrar. Eu acho que não deve ser uma coisa forçada, jamais. Eu sou contra essas políticas de cotas. Eu acho que deve ser livre, deve ser incentivado. Mas a gente vê que, principalmente para cargo de executivo, são poucas, muito poucas as mulheres que aparecem. Então, me diga aí, o que te fez? Qual foi o teu incentivo assim, maior para estar entrando, vamos dizer, na política? Então, na verdade, o que mais me choca em relação a toda a organização política nacional é a falta de gerenciamento público. A gente não tem gerenciamento público dentro desses processos. Então, quando você começa a trabalhar muitos anos dentro da estrutura do SUS, que é onde eu estive nos últimos anos da minha vida, com muita honra, você começa a perceber que
você precisa dar alguns passos acima para que você realmente alcance a realização do que você acredita como conceitos ideológicos práticos. A gente sempre fica conversando sobre o que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado, e o que é realmente baseado em alguma evidência de que traz um benefício e uma eficiência para a nossa população. Então, quando você começa a encontrar muitas dificuldades dentro do seu meio, quando você começa a ver que os resultados da nossa população não chegam como deveriam, quando você consegue perceber que crianças de 500 gramas, de 1 quilo, começam a ser privadas de algo que elas precisam, porque o sistema não consegue se organizar de uma forma clara, você passa a participar desse processo político, porque a gente já nasce político, né? A gente já nasce entendendo que a gente tem que se relacionar com o próximo e eu tenho que estar sempre tentando te comprovar o que eu acredito perante o que você acredita. Então, a política ela acabou batendo na minha porta dessa forma, porque eu passei a ter várias dificuldades dentro do meu dia a dia. Eu passei a ter várias dificuldades e eu amo Resende. Então, quando você chega a Resende e percebe que você não tem um ambiente satisfatório dentro do que você precisa, quando você quer ter um fim de semana com a sua família, quando você quer ir para um ambiente cultural, quando você quer realmente ter um equipamento cultural, quando você quer realmente ter um equipamento de saúde, que apesar de ter uma estrutura física renovada, mas às vezes não tem a condição de trabalho para aquelas pessoas que trabalham naquela área, você passa a acreditar que você pode fazer algo diferente. Então, na verdade, você começa a se colocar em serviço. Então, a prefeitura, ou a pré-candidatura à prefeitura, ela acaba funcionando mais ou menos dessa forma. Então, isso não tem nada a ver com o gênero, mas sim com a profissional e a sua percepção, vamos dizer assim, exatamente pelo que você vivencia, porque você também é gestora, né? Você Sim. não é só médica, você é gestora. E para o gestor, quando ele vê, e principalmente dentro da área pública, né, se fala muito, não, porque o setor público trabalha diferente do setor privado. Eu acho isso um grande equívoco, Sim. porque administrativamente Todos deveriam todos trabalhar de deveriam mesma trabalhar forma. igual. É lógico que a diferença básica do setor privado para o setor público é que o setor privado almeja resultado. O setor público, ele tem como Também almeja. resultado as pessoas. Ah, mas o resultado da empresa é diferente, é capitalizar, né? O resultado do setor público é o bom atendimento à população, pelo menos é o que deveria ser. E quando eles me falam, então, Eu acredito muito que o resultado de todos os setores deveria ser a eficiência. sim, Ou seja, implementar menos custos para alcançar o melhor resultado possível. Isso acontece no privado e acontece no público. sim, sim, sim. Só que no público, como você não tem um gerenciamento dos seus processos, não tem uma organização clara de como isso vai funcionar, você acaba tendo muito desperdício. Sim, sem E dúvida. esse desperdício, Ineficiência, desperdício, morosidade, burocracia desnecessária, tudo isso. corrupção, todos esses Corrupção. processos, Não, corrupção é uma consequência direta, no meu entender, de uma burocracia mal executada, com certeza. mal feita ou feita para isso, né? Sim. Ou feita para que você possibilite o desvio. Sim, então o que eu acredito hoje? Eu acredito que a gente tem que ter, dentro dessas políticas, formas que a gente alcance os melhores resultados, gastando menos. Ou seja, esse é o preconceito básico que a gente vai ter. E a gente tentar organizar esses sistemas com as pessoas alocadas nos seus setores próprios. E a gente também tem essa dificuldade. A gente estava conversando sobre a máquina, sobre como as coisas funcionam. O grande problema hoje dessa ineficiência é que, às vezes, aquele funcionário ele não está alocado no que ele sabe fazer. Ele não está alocado, ele não sabe como fazer. E como a verba pública ela não tem um dono, vou dizer ela não tem um dono, não, ela tem um dono, mas o governante às vezes esquece quem é esse dono. Ele esquece que o dono dessa verba que ele está administrando não é ele, é o sistema, é a população, são as pessoas que moram naquela localização. Então, você entender o que aquela população necessita para que você defina o seu resultado e o seu investimento, também deveria partir de um princípio básico de decisão, que não acontece hoje em dia. Hoje em dia, a gente começa a fazer um processo e não entende aonde esse processo vai gerar. E muito menos tem controle do que ele definiu. A gente não tem Eu vejo o indicadores. seguinte, não, para começar, né, a gente não tem o básico do básico, que é um ISO, né, 9002, que é uma gestão de processo. Quer dizer, aí falam, não, mas isso aí é da empresa privada, do setor público. Mentira. O Fórum de Resende
né? O fórum, ele tem isso nos seus processos. Então, ele tem certificação. Sim. Se o fórum pode ter, que é um órgão burocrático, vamos dizer, de justiça, por que não uma prefeitura? Por que não um Sim. hospital? Você Sim. pode ter seus processos. Isso evita tanto Todos desvio, os... desperdício, tudo. Porque o nome já se dá, né? O sistema de qualidade. Existe um sistema de qualidade. Não é uma coisa empírica, não é uma coisa que Deus inventou, não é uma coisa que você faz. É isso que a Existe gente... uma regra para fazer isso, existe uma metodologia para você aplicar um sistema de É qualidade. isso que a gente está conversando, assim. O que eu acredito? Os sistemas de qualidade, por exemplo, ONA, Joint Commission, todas essas que trabalham dentro dos hospitais, eles vão criar rotinas de processo que são aplicáveis a qualquer população. Então você tem que começar a aprender com esses processos, para você não repetir erros que já acontecem. Então eu acredito que dentro das políticas públicas, a gente tem que entender quais são essas regras e quais são essas leis e quais são esses processos de qualidade que podem ser aplicados. Então todos esses processos de qualidade têm que ser aplicados nas suas devidas áreas, com o seu devido funcionalismo público, para que a gente alcance o melhor resultado. Eu vejo, por exemplo, é sempre possível fazer isso, né? Porque um setor que funciona muito bem na prefeitura, muda governo, entra governo, ele nunca é desmobilizado, ele nunca é. Ele funciona, mas funciona perfeitamente o setor de arrecadação. O setor arrecadatório, o dinheiro que entra, eles criaram um sistema informatizado que liga os setores da prefeitura direitinho. Mesmo assim, ainda tem umas falhas, né? Mas são falhas não do sistema, são falhas para o cidadão, né? Te dão mais trabalho. Sim. Poderiam estar dentro do sistema informatizado, mas não está. Um exemplo que eu vou te dar, né? Para eu pagar uma determinada taxa na prefeitura, Sim. eu tenho que sair do departamento que arrecada e ir numa determinada secretaria, o cara tem que me dar um papelzinho, escrever ali, eu tenho que voltar e emitir o boleto para ir pagar, entendeu? Então, Poderia ser muito mais rápido para o cidadão, mas esse sistema funciona. Agora, por que não os outros? Quando o cara fala assim, eu vou informatizar a prefeitura, né, que eu já ouvi muito discurso disso, né? Não, eles não informatizam, eles botam o computador. Porque para você informatizar qualquer sistema, você tem que ter um processo definido. claro. E para isso você também tem que entender como é que esse processo já acontece. Uhum. O que eu acho que é o maior erro quando você vai implementar uma política de qualidade é que você pega as suas políticas que já acontecem, os seus processos que estão implementados e não gera dentro deles uma linha temporal para que ele possa continuar acontecendo. Uhum. Você vem e fala assim, no meu local eu faço dessa forma. E aí você quer destruir aquele processo que já acontecia. Então, o ideal, ao meu ver, é você entender como é que um processo acontece, desenhar esse processo e ver os gargalos dentro desse processo, ver os vieses que esse processo está te trazendo, para que você possa fazer essas pequenas correções. Umas correções de rumo, inclusive. Sim, né? as correções tanto de rumo, quanto correções estatísticas, quanto correções estratégicas. Às vezes eu posso ter tomado uma decisão que estrategicamente não foi eficaz. A gente tem que entender que a gente está aqui para servir a população do executivo e executar funções. Essas funções elas têm que ser executadas da melhor forma possível. Mas sabe por que isso não acontece, Luana, dentro do processo público? Que como o poder público, o Estado em si, ele para existir, né, o Estado ele tem que ter um arcabouço legal. Né? O Estado ele é regido por regras e normas e leis. Né? Então, tudo tem que estar na lei. Você sabe, inclusive, né, que para o servidor público ele só pode fazer aquilo que é previsto em lei. Sim. O privado ele pode fazer qualquer coisa que não seja contra a lei. É diferente a visão entre o ente público e o privado. Então, quando você vai no ente público, ele não consegue ter essa perenidade na adoção dos processos. Por quê? Porque não existe um código do processo administrativo. Eu sou um defensor disso, porque a gente tem um código tributário, a gente tem o plano diretor, a gente tem a lei orgânica do município, mas cadê o código do processo administrativo que rege todos os processos do município? Deveria existir. Né? O que você acha disso? Então, a minha percepção é a seguinte, quando você não tem o seu processo determinado, e eu concordo com você, mas a gente tem hoje as legislações do Brasil, são legislações reconhecidas no mundo inteiro. No papel, a gente tem tudo muito bem escrito. O problema é pegar o que está no papel, trazer para o funcionalismo público, ou trazer para o funcionário que trabalha para o Estado, e fazer com que ele conheça quais são realmente as suas capacidades e suas necessidades dentro daquele sistema.
ele não recebe esse processo pronto. Ele não recebe o que ele realmente tem que fazer dentro daquela estrutura. Porque aquela estrutura ela não vem pré-desenhada. Mas aí eu discordo com você. Eu acho que o problema do Brasil é muito pelo contrário, é um excesso normativo enorme, leis que se sobrepõem, na área ambiental, então, é um hospício. É, Isso, você tem vários problemas. Por exemplo, se não, eu não hoje estou você. discutindo que elas são boas, são ruins ou são Elas são quantitativamente eficazes. não, elas são quantitativamente ineficazes. Não, elas são muito em Concordo, quantidade. Elas são ineficazes no processo que você não consegue determinar. concordo. Quando você tem que aplicar uma determinada lei ou um determinado procedimento para atender uma determinada exigência legal, o processo você que vai determinar. Concordo. Então você vai chegar, olha, eu tenho que atender tais e tais premissas aqui. Dentro do meu, vamos dizer, da minha estrutura administrativa, eu vou fazer um processo em que entrem determinados inputs e saia o que está querendo Claro, ser eu tenho que entregue. sempre entender, assim, eu gosto muito de conversar de uma forma que a população que está nos ouvindo consiga entender muito claramente. O que, que eu estou tentando te dizer? Eu vou te falar do meu ambiente, que é o ambiente que eu domino. Sim, É a área que eu domino. A área que eu domino é a área hospitalar de gerência. sim, Então, na área hospitalar de gerência, quando eu vou conversar com você, eu recebo um paciente na recepção. Se eu recebo um paciente na recepção, ele vai entrar no processo da recepção. Esse processo da recepção, ele tem que ser bem determinado em relação a tempo, indicadores e como esse paciente tem que ser atendido. Quais são os processos que têm que ser realizados. E assim funciona em todas as escalas e linhas de produção ou linhas de trabalho. Eu recebo um paciente, passo esse paciente para o atendimento. Ele vai chegar no atendimento, ele tem que entrar nessa estrutura com toda a organização pronta e clara. Quando ele entra nesse outro setor, todas as ordenações do que tem que ser feito por aquele funcionário que é o médico ou o técnico, quem vai fazer o primeiro atendimento desse paciente, tem que estar pré-determinados como rotina, sim. como uma escala mesmo que vai acompanhar para que a gente alcance a nossa meta final. O que eu acho é que a gente tem realmente um número excessivo de leis, mas isso eu não vou poder trabalhar. Eu tenho que seguir o que elas já estão determinando. O que eu acho é que a gente não consegue hoje aplicar essas leis de forma prática. Vou te dar um exemplo. A gente tem uma lei que define que dentro das escolas a gente tem que ter um aprendizado específico perante a toda a história que nós temos no nosso país. Essas leis são aplicadas de forma prática? A gente consegue realmente aplicar essas leis dentro dos nossos estudos? Normalmente são inaplicáveis, né? São inaplicáveis. Por que elas são inaplicáveis? Porque elas foram criadas por pessoas que não ouviram como os processos funcionam. Então, primeiro você tem que desenhar como é que o processo funciona dentro da sua estrutura, para que depois você possa aplicar alguma mudança. Mas você pode alterar a legislação municipal, sim. Sim, você Você pode pode alterar. trabalhar muito. Os gargalos de Resende, a legislação municipal de Resende, ela é muito, eu acho que ela é, além de complicada, prolixa, ela não atende. Eu estou falando por causa, por conhecimento de causa, né? Eu Uhum, estudo muito o plano diretor da cidade, também. participei de várias, sou membro do Conselho da Cidade, participei de todas as revisões. Eu estudo o plano diretor desde 94, são 30 anos. Perfeito. Então, por exemplo, o próprio Código de Obras, o próprio plano, o arcabouço legal do plano diretor, as diretrizes que foram colocadas, elas tornaram a cidade, criaram alguns problemas graves na cidade. Ela tem que ser realinhada, isso Sim, tem que concordo. ser refeito. Então, eu tive, por exemplo, recentemente para fazer um projeto em Coatis. Coatis tem um plano diretor que foi feito. É uma cidade pequena, sem dúvida nenhuma, não dá para comparar com Resende, mas a metodologia de execução do plano diretor é a mesma, né? O Sim, cumprimento da legislação federal, do Estatuto das Cidades é igual. Aí quando você vai pegar o Código de Obras de Coatis, tem 9 páginas. O nosso tem 60. Não faz sentido. Entendeu? Porque você tem um responsável técnico. O responsável técnico é aquele que vai resolver o seu problema quando o cliente contrata. Mas o Estado absorve isso e ele não tem competência para absorver isso. Então ele cria estruturas burocráticas dentro que dificultam exatamente o desenvolvimento da cidade. Quando a gestão, por exemplo, estou falando de um aspecto só, a gestão urbana da cidade, ela é macro. O poder público devia olhar o macro, não o micro. O micro é um problema do cliente com o seu, vamos dizer, arquiteto, o seu profissional, o seu engenheiro. Então, a gente fica preso nisso, e aí a gente, como tem recursos humanos, eles são escassos,
né? Você acaba botando gente muito capacitada na área burocrática para ficar vendo o processo, enquanto elas poderiam estar pensando a cidade, Sim, poderiam estar trabalhando no desenvolvimento, eles não, estão lá sendo fiscais de colegas, quer dizer, sim. que são responsáveis por aquele trabalho. Então a gente tem que mudar essa mentalidade, a gente tem que buscar a descentralização das responsabilidades, transformar a responsabilidade para as pessoas certas, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que a sua visão sobre processo ela coaduna muito comigo, Sim. porque para mim é uma coisa tão clara e tão óbvia e a gente fica assim se perguntando por que que os administradores públicos não cuidam disso. Então, essa é a perspectiva que eu penso. Assim, eu me pergunto, às vezes, por que as pessoas que estão na gerência e na organização dos setores, elas não conseguem entender processos básicos, não conseguem entender como que a gente tem que desenhar a cidade, desenhar o território, desenhar esse território baseado no que as pessoas vêm trazendo, que são as necessidades daquela área. Então, a gente não tem hoje, não em Resende, não em diversas políticas públicas do nosso país, um incentivo para que a população, ou que o plano diretor, por exemplo, ele seja discutido de uma forma ampla. Não, desculpe, mas ele é discutido de uma forma ampla. O que a gente não tem, é, por exemplo, hoje é um poder legislativo atuante, vamos dizer assim, como deveria ser, né? Porque afinal de contas eu sou um crítico disso, eu acho que o papel do vereador não é ser despachante do executivo nem do prefeito, ele tem um papel próprio. É a questão seguinte, não adianta eu ter em lei determinadas diretrizes se eu não tenho recursos para aplicar. Se eu como vereador, eu tenho que olhar o orçamento e tenho que falar, bom, qual é a diretriz que foi determinada aqui, vamos dizer, pela população através da participação dela e É tal. E isso. eu tenho que botar o recurso ali. Se não tiver recurso, aquilo vai virar letra morta, né? Vai Sim. ficar ali e ninguém vai Então, colocar. mas essas diretrizes que são trazidas pela população, elas têm uma escala hierárquica do que deveria acontecer primeiro e do que deveria acontecer segundo. O grande problema é que essas pessoas acabam criando legislações, essas leis, que são as leis municipais, elas acabam circulando muito em nome de rua, ela acaba determinando data disso, mês disso, ela não vai realmente tentar corrigir um processo que depende de investimento. O mais interessante, sabe, Luana, é que na legislação ela não prioriza, tá? Porque é o seguinte, o que que ela dá? Ela dá uma série de diretrizes, porque também seria muito ruim, na minha opinião, se uma legislação, como um plano diretor, por exemplo, ele desse questões de prioridade ali, porque ele tiraria o papel do executivo. Quem tem que ter a sensibilidade de definir prioridade é o executivo. Concordo. Porque você tem um plano diretor que ele tem validade de 10 anos, ele é renovável, ele é revisto a cada 10, né? Ou a cada 5, depende Sim, da periodicidade, mas normalmente é em cada 10. Então, quando você faz isso, você está transpassando, vamos dizer assim, o tempo de governo, né? Você está sim, fazendo a você já está maior. fazendo isso. Então, a verdade é que quem tem que definir é o executivo, a priorização. Mas, ao mesmo tempo, quem tem que verificar se há realmente, de fato, a priorização, se aquele discurso, né, o plano do governo que o governante montou, se há recurso, se há recurso destinado para aquilo. Então a gente vê essas dificuldades, né, e isso impacta, a gente parece que não sai do lugar. Né, Sim, muito pelo contrário, a gente fica. Aí a gente cai nos problemas que você muito bem colocou, né, questão de não ter um processo definido. Eu percebi isso dentro da prefeitura, porque lá tem feudos, então cada um quer resolver o seu problema, mas é não tem isso. você não tem uma linha de montagem, você não tem É interlocução entre isso, é isso departamentos, que eu tô falando. você não tem uma coisa. E isso Exatamente. você deve sofrer também Sim, na tua gestão, porque a tua é a PMI, né? sim. Não, o que eu acredito, assim, essa linha de um processo para que ele alcance o resultado final, ela realmente ela não é o que a gente hoje consegue entender. Hoje as pessoas vivem ali. Você não tem uma correlação. A gente conversa muito sobre, por exemplo, economia solidária, né? Que um vai apoiando o outro e a gente vai encontrando um equilíbrio dentro desse organismo. O nosso corpo funciona, né? O nosso corpo funciona assim. A gente tem todas as nossas células, todos os nossos órgãos funcionando para que a gente alcance um resultado que seja um resultado claro. Quando você vai entender a prefeitura, as prefeituras, eu vou dizer assim, você entende que você tem um pulmão, que é a saúde, que não se comunica com a educação, que seriam os rins, vou dizer assim. E aí você fica com. Mas no seu corpo todos se comunicam. Uhum. Então, se a gente fizer com que todos consigam encontrar essa comunicação
com encontros que sejam regulares, para que todos entendam como tudo tem que funcionar, a gente vai conseguir fazer com que a política funcione de forma orgânica, que é o ideal. Que a política funcione de uma forma orgânica e que tudo funcione dentro dessas estruturas de uma forma que seja funcional. O grande problema é que com essa feudalização, você acaba tendo um grupo pensando só nisso e outro grupo pensando só nisso. E aí você não entende que o impacto da natalidade é o mesmo impacto que vai ter das políticas públicas de defesa da mulher, que é o mesmo impacto que vai ter de uma população que às vezes não tem a educação que precisa, que é o mesmo impacto que vai ter com a alimentação, que você, quando você vai conversar da educação, você já vai conversar sobre a alimentação, sobre as creches, sobre as escolas, você já vai conversando sobre essas áreas, e tudo isso tem que se interligar para que a gente consiga ter um resultado que seja único. Eu concordo absolutamente. Você chegou e falou em políticas públicas com relação a isso, porque existe uma transversalidade exatamente nas Sim. políticas. Mas o que eu citei é um pouco pior, é você pegar departamentos internos da prefeitura que deveriam se comunicar e conhecer seus processos e eles não conhecem. Então você tem um departamento de aprovação, de licenciamento, de cadastro imobiliário, não sei, que eles não conversam entre si no processo. Sim. Um não conhece o processo do outro. Então você tem muito, vamos dizer assim, repetição de tarefas que poderiam entrar numa racionalização do Mas processo. aí, por isso que eu te falo, quando a gente vai entender essa inteligência do corpo humano, o que falta é o centralizador nesse processo. O executivo, a prefeitura, ela tem uma coordenação acima, e o executivo, como prefeito, como uma pessoa que está ali acima, ele é o coordenador dessas áreas e ele tem que participar nessas organizações para que tudo possa funcionar de uma forma clara. Senão você fica um fazendo o que quer, o outro fazendo o que quer, o outro fazendo o que quer, e todos repetindo processos. E querendo mostrar que é o melhor, né? Sim, Naquilo aí você tem uma todo mundo. repetição de processo aqui, uma repetição de processo aqui, uma repetição de processo aqui, e esses processos não se interligam. E aí um fica fazendo o mesmo trabalho do outro. E ainda fica chateado quando o outro vai e adentra o seu processo. Porque você Exatamente. ainda tem essas disputas de ego. Mas o que eu acho que é importante a gente trazer nessa parte da conversa é a gente entender assim, é uma briga constante entre o que o indivíduo pensa e entre o que o grupo pensa. Então, se esse grupo se esse grupo tivesse uma organização clara de o que fazer e como esses processos funcionam, tudo funcionaria de uma forma muito mais orgânica. E hoje a gente não tem essa organização. E infelizmente, o que eu sinto, e a sua percepção é a mesma que a minha, a sua um pouco maior, inclusive, porque você está dentro de uma autarquia, né? É pública. Então, é exatamente quando a gente precisa realmente definir processos, quer dizer, criar uma máquina que funcione, o que eu vejo é que essa máquina, a cada 4 anos, ela é totalmente desmontada, Esse é o desmantelada. problema. Esse é o E aí problema. a gente não consegue, e eu vivi isso, né? Porque eu fiquei durante 2 anos em 3 projetos públicos, né? Fui convidado a participar de um governo e coordenei 3 processos, 3 contratos. Então, o que a gente vê é muito estranho. Primeiro, é que existe uma estrutura que eu acho que é muito ruim, que é a questão de muito chefe para pouco índio, né? A caneta da nomeação é uma moeda, vamos dizer assim, política muito cruel, né? Porque são muitos compromissos assumidos e você acaba, para mim, é um processo que não deixa de ser uma espécie de compra de voto, né? Vamos Com dizer assim, certeza. Com uma certeza. espécie de compra de voto. Eu já vi isso aí. É comum o vereador, o candidato, né? Ele chegar assim e falar para o seu eleitor, a pessoa que ele tem, eu, como vereador, eu vou ter tantos cargos lá na prefeitura, 20, 30 cargos, eu te dou um cargo lá, eu te indico se você me Então, apoiar. é É isso uma que eu estou coisa muito conversando maluca. desde o começo da nossa conversa, do nosso podcast hoje. O que eu preciso que as pessoas entendam? Hoje, para você trabalhar dentro de uma prefeitura, ou de uma máquina, de um processo, a primeira coisa que tem que ser feita é identificar quem são os personagens que realmente estão nos seus cargos. Porque, assim, não é só porque aquela pessoa recebeu uma indicação, ela é um CI, ou ela é um cargo que seja convencionado, que ela realmente não esteja na sua função correta. Mas a primeira grande coisa que tem que acontecer quando você ganhei a eleição,
primeira coisa que tem que fazer é se identificar dentro dessa prefeitura quais são os processos e quem são as pessoas responsáveis para cada setor. E isso não sou eu que faço, existem empresas próprias que Sim. vão determinar quem são as pessoas que estão ali e realmente precisam ser Tem que mantidas. fazer um diagnóstico, né? Sim, primeiro você vai fazer Um como um bom diagnóstico. médico. Como um bom médico, você Você tem que tem que fazer ser um muito diagnóstico. cirúrgico nesse processo. Não, porque é o seguinte, até corrigindo um pouquinho, a função, né, o critério, né, a lei determina que as funções de nomeação, né, passíveis de nomeação, livre nomeação pelo prefeito, são apenas de assessoria, chefia e direção. Não é operacional. Operacional é funcionário de carreira. E isso perturba muito os funcionários de carreira, porque eles são É isso que eu queria te dizer. desvalorizados. Quando a gente estava conversando daquela ausência daquele cérebro. Porque, assim, o funcionário de carreira, ele é operacional. Mas quem vai determinar essa conversa entre os processos é a coordenação, é a direção. Então, quando você tira a coordenação, você tira o general de um processo. O funcionário público, inclusive, está no DNA dele, é seguir lei e norma. Se você normatiza o processo, Facilitou acabou todo o para processo. ele, facilitou para ele, ele vai ficar feliz da vida, ele não tem que. Ele vai ser mais produtivo naturalmente, Com ele não certeza, vai não. poder. Nem só ele, o sistema vai ser Não, mais produtivo. não, mas eu estou falando assim na figura Claro. da pessoa mais valorizada dentro da máquina pública, que é o Servidor servidor. público. O servidor público é a figura mais valorizada. Então, se ele vai ter um processo mais eficaz, né, que ele vai ter segurança do que ele vai fazer, porque também tem uma coisa chamada apagão de caneta. Quando você não tem um processo, o cara vê uma coisa um pouquinho diferente, ele não sabe como agir, ele não assume a responsabilidade. Então ele está com o processo na mão, ele fala assim, ele faz o despacho, que é o despacho, que eu digo assim, que é o despacho carimbo, né? Assim, que o cara diz assim, você fala, não, processo na minha mesa não para. O cara abre o processo e fala assim, ao jurídico, para considerações. Ele manda para o jurídico. Porque ele não sabe o que fazer, às vezes, no processo, ele olha ali, ele fala, cara, não sei, é ao jurídico, então o apagão de caneta. Então, quem é penalizado com isso? O cidadão, né, que é penalizado. Faz-se uma estrutura que aí entra aquele cara para resolver, né, que é o tal CC que resolve tudo, que é o cara que pega o processo, bota debaixo do braço, vai lá, faz o que tiver que fazer para aquilo dali acertar, mas a gente não sabe por como, né? E a que custo isso e como isso entra, que é a tal da corrupção, do agenciamento, né, da dificuldade, o cara vende a facilidade para o cara, e aí a gente não tem uma gestão pública que vai funcionar direito. A gente tem pessoas que fazem a diferença. Isso temos mesmo na administração pública. É isso que eu estou tentando trazer assim. Eu acredito que a gente tem que ter não personagens que sustentem um sistema, você tem que desenhar um processo para que esse processo se continue, você estando ali ou você não estando ali. Sim. Esse é o grande problema das mudanças de prefeitura, das mudanças de grupo. A pessoa não cria um processo que permaneça, permanente. Mesmo. Ele é perene. Então você começa o processo é meu, é do meu. Aí quando você sai, você tira todo o seu processo. Não. Gente, Luana, não é tirar o processo, não. Eu passei por um momento assim, o pessoal levava os HDs. Tirava o HD da máquina, abria a máquina. Mas aí qual é o processo que você tem de criação de cidadania e de construção de uma população, de construção de uma cidade? O dia que você vira ex-prefeito, você continua sendo morador daquela cidade. É lógico. Você continua vivendo ali, você é simplesmente o ex-prefeito. Ou a ex-vereadora, ou ex-vereador, ou o que Chegou a for. hora de dar eficiência, eficácia. Sim, a né, gente econômica. precisa começar a normatizar os processos. E aí, quando você normatiza o processo, você passa por esse processo se continua e se perpetua. Você não é um ser único, você pode ter um acidente, você pode morrer, você pode não estar mais ali no outro dia. Então, aquele processo ele não tem que existir por você. Ele tem que existir além de você. Ele tem que existir para servir a você e a toda a população que você está representando. E não porque você, eu que fiz nada. Quem fez aquele processo foi toda a população, os servidores públicos, principalmente, que são os que têm que ser muito mais valorizados, porque são os que entendem como os processos funcionam de verdade. Porque quando você vai conversar, quem está no operacional é que consegue saber o que está apertando o sapato. Eu vou falar uma coisa para você, porque agora virou um bate-papo mesmo, né? Uhum. Então, quando estive lá dentro, eu entrei meio que num convite forçado, né? Uhum. E aí eu peguei 5 processos para fazer exatamente isso. Então, eu peguei as pessoas de departamentos diferentes, sentávamos em mesas, eu propunha uma linha de um fluxograma de processo,
que eu peguei processos que tinham 11, 12 etapas de fluxo e tal, e transformava em 7 sem dar prejuízo. Então, Isso. você se considerar que o cara leva uma semana em cada departamento, o tempo que você está reduzindo, vamos dizer, você está reduzindo 40% do tempo de espera do cidadão, que é o grande cliente da Sim. prefeitura. E aí, a grande dificuldade foi, primeiro, eu como CC, o cara falar, pô, esse é mais um que está querendo Por isso que você a legitimar, precisa. a legitimidade. E a segunda, depois de quebrada essa barreira, o que eu senti é que todos estavam precisando disso. Eles queriam maior eficiência. O servidor, ele veste a camisa, cara. Claro! Ele veste, ele quer que a É o que a coisa gente funcione. conversou antes. Ele quer que Você funcione. quer que Resende funcione. O servidor, Mesmo, ele abraça a causa, sim, cara. todos deveriam abraçar essa Ele causa. tem uma resistência inicial, né? Porque realmente você. Ah, é mais um, né? Mais Mas um. quando ele percebe que Você você percebe realmente que. quer o bem e que Exato. você realmente quer fazer algo para aquele lugar. Por exemplo, eu quero envelhecer em Resende. Eu também. Eu quero andar com 70 anos aqui e passear no centro histórico, ir no Coreto, como eu fui quando eu era criança. Sem dúvida. Eu ia ao Coreto de Resende quando eu era criança com os meus pais. A gente tinha aquelas bandeirinhas, a gente tinha música na praça, a gente tinha fanfarra. A gente tinha um movimento em Resende que eu quero fazer com as minhas netas, com os meus netos. Então, assim, eu gosto da fumaça, eu vou para Vargem Grande pessoalmente, a minha vida é aqui. Então, eu acredito que Resende realmente precisa ter essa organização que seja permanente. Porque mesmo que eu me torne, atualmente eu sou pré-candidata, mas mesmo que eu me torne aqui uma moradora velhinha da cidade, eu quero que a cidade tenha a qualidade que eu preciso, até em relação à saúde, que é a minha área de atenção maior. Então, eu não quero que os processos estejam acontecendo como Não, estão e acontecendo. as pessoas têm que entender, né, que está dentro da competência do município, né, saúde básica, educação básica, Básico. a questão da segurança patrimonial, né, a questão do trânsito, né, existem competências que são exclusivas do município, né. Sim. Então, você dentro do sistema de saúde, que é extremamente complexo, né, e ele é de níveis, né, a responsabilidade do município é uma, a do Estado é outra, da União é outra. E Existem isso vem caindo há níveis. muito tempo nesses níveis, né? Assim, há 20 anos atrás, a gente tinha uma presença do governo federal financeira, tá? Tô falando Ah, financeira. Porque o SUS, ele, na verdade, quando ele foi criado, ninguém determinou quem paga a aham. conta. É verdade. Quem paga a conta? Governo federal, governo estadual ou governo municipal? E aí, antigamente, assim, há 20 anos, você tinha uma proporção de investimento do governo federal muito mais alta, porque o governo federal acabou passando por outras determinações, o governo estadual entrou em falência e agora ele passa a reassumir em Resende, em algumas cidades que eles têm parcerias políticas, a gente também tem que entender essas parcerias nos investimentos. Então, a gente tem o governo estadual funcionando, mas com uma parcela mais ou menos aí de 20% desses investimentos. E os governos municipais, eles hoje mais e mais têm assumido esse seu papel de funcionabilidade de pagamento das estruturas. Então, quanto melhor a nossa saúde funciona, não é um gasto, é um investimento, porque hoje você que está investindo nisso, você Aham. está podendo escolher como é que você vai fazer esse investimento, perto do que a sua população realmente precisa. Então, eu acredito que essa mudança, ela é difícil para os municípios, mas ela também traz uma percepção mais clara do que a gente precisa. E com isso, a gente precisaria se voltar para a saúde preventiva. E a saúde preventiva ela acaba não sendo muito valorizada dentro das E ela é estruturas, fundamental, né? porque a gente vive em uma população hoje imediatista. A população também não sabe o que ela quer. Ela quer ficar doente e saber que ela vai ser atendida. Ela não sabe nem que ela não pode ficar doente. Ela não sabe nem mais o conceito de saúde. Ninguém mais sabe que o conceito de saúde hoje engloba saúde emocional, saúde física e saúde mental. Eu faço meu plano de saúde assim, pelo menos, né? Eu tento fazer uma boa alimentação, faço atividade física, né? Sim, Faço. Porque esse é o verdadeiro plano de saúde, né? O sim, plano de saúde não é não ficar doente. Você falou exatamente isso. Buscar. Eu acho, até ontem teve uma pessoa no Mais Que Podcast, né, falando a respeito da saúde mental, de você estar envelhecendo e mantendo relação com pessoas, saindo,
né? O ser humano ele foi feito para viver em comunidade. Então, Claro! uma forma de você ficar ruim da cabeça é você se isolar. E você Você já se falou isolando. tudo, assim, a comunidade, ela é o que nos sustenta dentro desse território, né? Então, assim, você olhar para o seu próximo e saber que ele te sustenta, e que ele está junto com você no mesmo desenvolvimento, isso é muito importante. Mas quando a gente vai conversar sobre a saúde mental, ela não é só a não doença. O conceito de saúde como não doença, ele é um conceito muito antigo. Hoje em dia, a gente já conversa que a saúde, ela depende da cultura, ela depende da alimentação, ela depende da educação, ela depende de todos esses processos em harmonia. Você não consegue ter saúde só se você não ficar doente. É lógico. Você precisa ter dentro desses processos uma prevenção para que ela aconteça e também entender que assim, viver não é só viver, a gente quer viver bem. É. Não, Eu quero, viver só de sobreviver, né? falou tudo, viver só é sobreviver. A gente quer viver bem. Então, para que a gente possa viver bem, a gente tem que ter esses processos funcionando de forma clara. E a gente vive uma sociedade que ela é imediatista. Então, eu entendo o desafio também. É um desafio hoje você conversar com pessoas que em 5 minutos pegam no Google qualquer informação. E botam aquilo como verdade, né? Sim. Tá na internet, é verdade. Só que elas não têm uma fonte básica da qual elas estão buscando. E a gente tem um outro problema que eu acho que assim, que é a falta de humildade. Porque assim, hoje a gente tem que ter humildade para saber assim, eu posso ler muito sobre um tema, posso saber argumentar um pouco sobre aquele tema, mas para atuar nele, a pessoa tem que ter uma educação própria para aquilo. Sim, E aí a gente acaba tendo esses desvirtuares de processos e de locais onde as pessoas são colocadas. E uma outra coisa que a gente considera muito importante dentro desses pilares, né, que são os pilares do desenvolvimento educacional, a gente tem o nosso conhecimento que veio da nossa estrutura, mas a gente tem uma expertise no nosso dia a dia. Qual é a expertise que a gente traz do que a gente aprendeu dentro dessa rotina? Como que a gente pode aplicar isso dentro da prática para o nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento como indivíduo, mas também para o nosso indivíduo, para o nosso desenvolvimento como sociedade, como comunidade? Uhum. O que eu aprendi que eu posso trazer para você? O que você aprendeu que você pode trazer para mim? E, além disso, eu tenho as minhas habilidades mesmo, habilidades técnicas, habilidades do que eu faço, do que eu sei fazer. Então, eu acho que falta, dentro dessa organização toda, a gente encontrar essas estruturas de eu estou apta a fazer isso, mas eu fui alocada a fazer isso. Eu tive um grande mestre, o Sérgio Bernardes, que é um arquiteto, foi um arquiteto muito famoso, já falecido, e ele falava uma coisa, Renato, as pessoas se unem por complementariedade. Nós nos complementamos. Então, você sempre busca aquele que vai te complementar. Você, quando trabalha, você está sempre quebrando o galho de alguém. Você está sempre ajudando alguém. Todo o seu trabalho é sempre assim. Né? Você é uma pessoa que, se você está trabalhando, é porque alguém está necessitando daquilo. Sim. Então, você está servindo alguém. Então, nós vivemos numa cadeia de interdependência um dos outros. Ninguém vive isolado. Por isso que as pessoas que se isolam entram em depressão, né? Porque a gente vive realmente num sistema de sociedade. Então a gente deve cada vez mais promover a união das pessoas, né? A união. Hoje se fala muito identidade, né? Eu acredito que a identidade é uma coisa pessoal. Você deve sim reconhecer a sua identidade e ter orgulho dela, né? Você reconhecer sua história. Por exemplo, eu estava até falando, na minha família existe o estudo da genealogia, né? Eu tenho um primo que faz isso. A gente conhece a nossa história. Então, é muito importante, é muito gratificante saber de onde a gente vem, porque a gente vai saber para onde a gente vai, né? Sim. Qual é o caminho que a gente tem que trilhar. Mas a identidade é uma coisa própria. Ela nunca é superior à relação entre as pessoas. A minha identidade importa a mim. Importa como respeito a gente tem que ter a todos, indistintamente. Uma pessoa tem que ser respeitada. Quando ela pensa diferente de mim, ela tem que ser mais respeitada ainda. Porque é muito fácil as pessoas que pensam igual a nós, a gente ter simpatia Claro. e ser educado. Você tem que ser educado com quem pensa diferente. Não que você vai passar a concordar com ela, ou você não vai ter, às vezes, um embate duro de ideias. Porque isso realmente é no embate das ideias que surgem novas ideias, que há um crescimento mútuo.
Mas o que a gente percebe hoje na sociedade não é isso, entendeu? É uma questão de criar divisões que eu acho que não levam a lugar nenhum. A gente tem que achar os pontos comuns que nos unem e trabalhar esses pontos comuns, que são exatamente o que a gente conversou aqui. Eu sou do Partido Novo, você é do Partido Verde, a gente Sim, sentou aqui para conversar e muito do que você falou vai em direção do que eu penso efetivamente, né, que são as coisas lógicas. Não tem como você chegar e discutir com uma pessoa assim, olha, 2 mais 2 é 4, eu não concordar com você. sim. Ah, não, não vou concordar porque eu não gosto de você. Não, para mim 2 e 2 é 5, porque eu não gosto de você. Então tem muito disso. Então a gente tem que começar a ter uma visão maior do que é exatamente a nossa função como cidadão, né? Você está se colocando, isso bacana demais, sabe? Uma pessoa realizada profissionalmente, né? Você é uma pessoa competentíssima. Tem que agradecer até você ter salvado a vida do meu neto, porque ele esteve nas suas mãos. Foi um período muito difícil para nós, foram dias assim muito complicados, e a gente sabe da sua competência, a gente sabe de outros casos e tal que você esteve lá. E é isso. A gente só tem de pessoas como você que se colocam, se expõem, vêm ao debate público. Eu acho que a sociedade só tem a ganhar. Então eu queria agradecer mesmo a sua vinda aqui, tá, Luana? E eu desejo muito sucesso a você nessa tua caminhada, né? Nessa sua candidatura, que você consiga transmitir aí essas ideias para a população, que elas consigam absorver essas ideias. E eu queria deixar esses minutos finais aí para você fazer as suas considerações finais como pré-candidata aí e falar um pouco aí para o seu público, né, para o eleitor resendense, o porquê que a Luana está vindo aí como candidata, né? Então, eu queria agradecer também esse espaço, assim, você falou do seu neto, nasceram comigo 25 mil crianças nos últimos 12 anos em Resende. Então, assim, Uau! um quarto dessa cidade provavelmente eu me conhece, eu teve um vizinho, eu teve um filho. Então, assim, essa é a minha grande família, né? Essa é uma grande família. Eu nasci aqui, minha filha nasceu aqui, é, o meu marido não é do Brasil, ele é da França, ele briga querendo ir embora e eu falo, não, eu sou daqui, eu sou de Resende, agora ele já é resendense também. Então, o que eu posso dizer é assim, eu tenho muito a aprender, muito a aprender. Todos nós temos muito a aprender. Mas o importante é que a gente consiga manter dentro desses processos estruturados a necessidade de complementaridade que a gente pode ter dentro de um sistema. Então, entender que eu quero que Resende, não só eu quero, todos nós queremos, né? Que Resende siga uma linha temporal de avanço para que a gente seja, sim, considerada a melhor cidade de se morar em Resende, mas não é porque a gente está competindo com as outras cidades, porque eu amo isso daqui, quero morar aqui. Eu quero que eu saia na rua e eu tenha uma possibilidade de mobilidade urbana, que seja uma possibilidade que seja para todos dentro da cidade. Então, eu me coloco ao serviço por conta dessa necessidade de uma comunidade que é a comunidade que eu conheço. Eu ando na rua, eu conheço as pessoas, porque eu vi elas no momento de maior fragilidade. Eu vi o momento da chegada dessas crianças. Imagina quando essas crianças estiverem no tempo de trabalho e eu já estiver velhinha andando na cidade e falar assim, ah, mas todo mundo nasceu comigo aqui. Então, assim, eu acredito muito que a gente tem muito a construir e a gente tem muitos ouvidos a dar. A gente tem que ouvir o que a cidade precisa, ouvir como a gente pode melhorar. É óbvio que eu não vou ter o conhecimento pleno em todas as áreas, mas eu preciso saber que essas pessoas que têm o conhecimento existem na cidade. E elas, às vezes, não estão alocadas onde elas deveriam, justamente porque o sistema acaba privilegiando aqueles que são amigos, íntimos. Eu não tenho isso. Todos são meus amigos na cidade. Então, eu queria que todos fossem alocados nos seus setores, de forma com que a possibilidade de resultado final seja a melhor possível. Então, se eu pudesse dizer uma única frase em relação a Resende, assim, eu nasci em Resende, eu amo Resende, então eu não vou desistir de Resende nunca. Vou continuar lutando de todas as formas que eu posso para que a gente não tenha tantas dificuldades como a gente encontra hoje. Bom, gente, pô, legal, muito bacana ter te recebido aqui. Luana Lima, pré-candidata, né? Pré-candidata a prefeita aí de Resende pelo Partido Verde. Gente, é isso aí. Tivemos mais um especial eleições aqui. E olha, muito obrigado por ter Nossa, eu que vindo agradeço. aqui
Foi um prazer imenso ouvir você e Prazer te meu. conhecer, viu? Agradeço. Tudo de bom, gente. sucesso aí. Gente, Beijo, até a gente. Boa próxima aí. noite, até Boa a noite a próxima. todos.